gravando já? Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no Papo Facinho. Vocês estão lembrados dos vídeos sobre as conspirações que eu gravei lá em novembro de 2016? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar de uma coisa muito parecida, sobre as coincidências históricas. Mas aí você vem e me pergunta, que tipo de coincidências históricas? Só pra você sentir um pouquinho da vibe como é que vai ser, eu vou dar um exemplo. O compositor George Fitch Handel morava em Londres, na rua Brook Street 25. O Jimi Hendrix morava na rua Brook Street 23. Eles eram vizinhos, só que com uma pequena diferença de 200 anos. Sem mais delongas então, solta a vinheta! Foda que pra cá tem um estacionamento e pra cá tem uma obra, então provavelmente deve ter algum barulho, desculpa. Quando Luís XVI era criança, antes de se tornar rei, ele foi advertido por um astrólogo para ele sempre tomar cuidado nos dias 21 de cada mês. Ele sempre seguiu esse conselho, mas meus amigos, repara só no que aconteceu. No dia 21 de junho de 1791, ele foi preso e capturado tentando fugir da Revolução Francesa. No dia 21 de setembro, um ano depois, em 1792, a França aboliu a monarquia. E no fatídico dia de 21 de janeiro de 1793, o Luís XVI foi executado. Claro que não executado assim, né? Ele foi enforcado. Ou... não, foi assim mesmo, foi decapitado. Sabe Abraham Lincoln? Esse cara que tá aparecendo aqui? Então, quando terminou a Guerra Civil, ele foi assassinado logo depois, em 1865, por um cara chamado John Wilkes Booth. Mas aí que vem a coisa louca. Alguns dias antes do Lincoln ser assassinado, seu filho, Robert Lincoln, caiu num trilho do trem. E ele ia morrer, porque o trem ia passar e BUM! Só que teve uma pequena alma caridosa que viu o pequeno Robert caído e o ajudou. Sabe quem era essa pessoa? Edwin Booth, o irmão do assassino do presidente. O Tamerlane, esse cara que está aparecendo aqui, ele era um dos descendentes do Gengis Khan e ele viveu por volta do século IV. Em 20 de junho de 1941, séculos depois da morte do Tamerlane, alguns arqueólogos russos encontraram sua tumba e abriram. E dentro da tumba eles encontraram alguns escritos. E no trecho dessas inscrições tinha uma praga, que dizia que as pessoas que encontrassem o túmulo do grande conquistador Tamerlane iam sofrer uma grande invasão. E 2 dias depois, a Alemanha nazista invadiu a Rússia. Você já ouviu falar nas jovens Barbara Forrest e Mary Ashford? Essas duas jovens têm uma coincidência entre elas que chega a ser até um tanto macabra. Ambas foram assassinadas com a mesma idade. Até aí tudo bem, muita gente é assassinada com a mesma idade. Falei até aí tudo bem, se fosse um bagulho de boa ser assassinadas. Elas nasceram no mesmo dia, no mesmo mês, e o corpo delas foi encontrado no dia 27 de maio. Só que com uma singela diferença de 157 anos. Na noite em que vieram a falecer, ambas iriam a um baile e ambas foram se arrumar na casa de uma amiga. Ambas, durante o baile, tiveram um crush com um cara. Não era o mesmo cara, tá? Se é isso que tá pensando. Mas esse cara que era o crush delas da noite veio a ser o maluco que matou elas depois. E esses dois malucos foram condenados e eles tinham o mesmo sobrenome, Thornton. Olha o Lincoln de novo aí, gente! O nosso amigo Abraham Lincoln já apareceu aqui antes e o John Kennedy tem semelhanças entre eles, além de ambos terem sido presidentes dos Estados Unidos. Eles foram eleitos com exatos 100 anos de diferença. Lincoln em 1860 e Kennedy em 1960. Após as suas mortes, ambos foram sucedidos por presidentes nascidos nos Estados do Sul com o sobrenome Johnson. Os seus assassinos nasceram com 100 anos de diferença. John Booth nasceu em 1839 e Lee Oswald em 1939, e ambos faleceram antes do seu julgamento. E ainda tem mais coincidências sobre os seus assassinos. O John Booth atirou no Lincoln dentro de um teatro e foi preso numa loja. O Lee Oswald, dizem, entre aspas, atirou no Kennedy dentro de uma loja e foi preso no teatro. Pra quem curte um pouco essa vibe de conspiração, eu deixo dica de filme JFK, a História Não Contada, de 1993, da direção do Oliver Stone. Ele traz um pouco dessas coisas controversas que tiveram no assassinato do Kennedy. A cidade de Roma, a principal do Império Romano, foi fundada por 2 irmãos, Remo e Rômulo, sendo o segundo o primeiro imperador da cidade. O último imperador de Roma, antes da queda do Império, foi Rômulo Augusto, ou seja, o nome Rômulo esteve presente no início e no fim do Império Romano. Em 1975, aos 17 anos do Erskine Lawrence, e sim, esse é o nome do cara, ele morava em Bermudas e ele estava dirigindo a moto dele quando ele se envolveu num acidente com um táxi e acabou falecendo. Só que um ano antes, em julho de 1974, o irmão do Erskine também morreu num acidente de moto, batendo com um táxi. E se você viu o vídeo até aqui, tu já deve estar ligado que tem uma coisa um pouco diferente nessa história. Ambos os irmãos morreram aos 17 anos dirigindo a mesma moto. E no táxi que eles acabaram pechando era conduzido pelo mesmo motorista que estava levando o mesmo passageiro. Pior que se essa história acontecesse hoje em dia e fosse Uber, não ia mudar nada.
Então tá, pessoal, isso aí foi mais um vídeo aqui no Papo Facinho. Se vocês gostaram, não esqueça de dar um joinha, se inscrevam nas redes sociais, tá aparecendo aqui embaixo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa o like, comenta, dá ideia de vídeo pra mim fazer, ou coisa assim. Não se esquece de divulgar o canal pros amigos, que eu voltei a fazer vídeo agora e eu espero não parar. É isso aí, pessoal. Um abraço pra vocês e tchau!